Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre distrações e foco, um assunto que eu acho que está muito atual nos dias de hoje. Confere logo na sequência. Então eu tirei meu horário de almoço hoje para fazer esse vídeo com bastante tranquilidade. Eu até estabeleci um grande roteiro para estar falando sobre esses dois assuntos, sobre um assunto que na verdade é a distração. O foco vai acabar sendo uma consequência do vídeo também. Eu considero a distração como um dos maiores males que a gente tem no mundo atual. Não que a distração seja totalmente algo ruim, né? Sempre houve distrações, a gente, como animais, costumamos estar em estado de alerta, né, para N coisas acontecendo. Só que com o passar dos anos, com a evolução da humanidade, vamos dizer assim, lá da época das cavernas até agora, a quantidade de distrações aumentou muito e a quantidade de ameaças diminuiu drasticamente, né? Se por um lado, lá na pré-história ou no mesmo reino animal, os seres vivos, né, os animais precisam estar atentos a qualquer tipo de barulhinho que aconteça, para nós hoje isso não é tão importante. E o próprio ser humano acaba gerando diversas ferramentas para que isso aconteça, essas distrações. Então, eu elenquei alguns males que a distração no mundo de hoje pode ocasionar. A primeira delas é a gente não conseguir terminar algo, né? Quantas vezes a gente já passou por, puxa, preciso fazer isso, seja no dia ou na semana, e por pequenas distrações ao longo do tempo, o que a gente chama de ladrões de tempo, a gente não conseguiu fazer, né? Ou vou fazer alguma coisa e não consigo fazer bem feito, por quê? Porque não foquei, eu não me concentrei em fazer aquilo. Eu, no meio da execução, tocou alguma coisa, eu fui atender alguém, eu me distraí vendo algum tipo de notícia, enfim, e quando fui entregar não estava bem feito. Um outro mal que a distração leva é você levar mais tempo que o necessário. Eu acho que no mundo de hoje, no mundo corporativo, né, eu sinto muito isso. Eu trabalho já há algum tempo com gestão de projetos, gestão de pessoas, enfim, e eu noto que tem muita coisa que a gente não consegue entregar a tempo simplesmente porque a gente não se concentra em fazer só aquilo. Vou focar em fazer essa atividade, depois fazer a outra. Não, a gente quer misturar duas, três coisas, tentar fazer coisas em paralelo. Nós não conseguimos fazer coisas em paralelo, a não ser que seja uma coisa extremamente habitual. Por exemplo, respirar, andar de carro, dirigir, para quem já tem o hábito daquilo. Então o teu cérebro já está treinado para aquilo, ele não exige um esforço extra. Mas qualquer atividade no dia a dia, onde eu preciso de uma concentração maior, preciso fazer um cálculo numa planilha e também preciso ver o nível de desempenho, não sei o que. São coisas que exigem muito atenção. Se eu não consigo focar nisso, vai dar alguma caca e eu não vou conseguir entregar tão bem ou vou atrasar de alguma forma. E eu acho que um grande mal da distração, que a gente não percebe, mas é terrível isso, eu me incomodo muito, é quando eu estou com alguém conversando, batendo um papo e essa pessoa está distraída de mim, né? Nós combinamos, sei lá, vamos sair e tomar uma cerveja, beleza. Aí a gente senta no barzinho, começa a tomar uma cerveja e a pessoa, sei lá, pega no celular e toda vez que toca o celular, ela se distrai ali. Eu acho uma falta de respeito, né? Perde-se um pouco da confiança na pessoa. Para exemplificar um pouquinho, é bem simples, assim, eu vou só estar mais uma vez apontando o óbvio, né? Exemplos de distração. Você deve estar me assistindo provavelmente do celular, até porque o meu YouTube me aponta aqui, a maioria do pessoal vê pelo celular, e a maioria dos celulares de vocês provavelmente deve estar configurado para assim que chegar uma mensagem, tocar alguma coisinha, vibrar ou acender a tela. Então são coisas que provocam a distração. O ser humano, ele é muito curioso. A gente não consegue saber que existe alguma coisa que eu recebi, por exemplo, uma mensagem ou que tem uma notificação. Eu não consigo ficar em paz comigo mesmo se eu não vou lá e confiro aquilo. Por mais que seja um ok que você tenha recebido, se você tem uma notificação, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja um e-mail recebido, alguma coisa piscando na tua tela, é natural do nosso ser descobrir o que é aquilo.
E isso causa uma distração muito grande. Porque por mais que você, não vou ver isso agora, vai ficar na tua cabeça, eu tenho alguma coisa lá, eu tenho uma coisa lá, eu tenho uma coisa lá. E você não consegue concentrar no que você deveria estar fazendo. Distrações são coisas pequenas, né? De maneira isolada, se a gente for pegar assim, tocou um trocinho, é uma maneira isolada. Alguém gritou na rua, é uma maneira isolada. Mas isso combinado com várias outras distrações ou com várias outras coisas, podem ter um impacto muito grande, né? Então, por exemplo, estou dirigindo numa rua extremamente movimentada. Eu tenho que evitar o máximo de distrações. Por isso que, pelo menos na legislação brasileira, né, proíbe-se o uso de celular ao dirigir, porque é uma distração muito grande. Questões de segundos, 2, 3 segundos é o suficiente para você causar um acidente, um atropelamento, algum dano, às vezes até irreparável, né? Então, são momentos de distrações que, de maneira isolada, não pesam, mas somadas com outras ocasiões críticas ou diversas distrações, elas têm um impacto muito grande. E o próximo passo, agora que a gente já conheceu os conceitos de distração, existe uma forma de a gente combater isso, que é focando no que a gente precisa fazer, né? O foco é essencial, foco ou concentração, como você achar melhor chamar. Vamos dizer assim, é o rival, é o que vai combater a distração. É difícil eu simplesmente falar, agora vou ficar focado. Não é assim que funciona. Nós temos que buscar mecanismos, técnicas ou algumas artimanhas para enganar o nosso cérebro ou de evitar que as distrações ocorram. E eu quero passar algumas dessas dicas para vocês que eu utilizo no meu dia a dia, para mim faz total sentido. Algumas delas foram recomendações de outras pessoas, algumas delas é o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de ser, o meu jeito de viver. Todas essas dicas, elas funcionam tanto para o trabalho quanto para a tua vida pessoal ou qualquer outro tipo de lugar. A primeira, acho que mais importante para o mundo de hoje, nós estamos no ano de 2022, desliguem as notificações. Acho que o maior mal que a gente tem são as benditas notificações. Eu já fazem uns 3 anos mais ou menos que eu desliguei todas as notificações do meu celular. Então, se eu recebo mensagem, se eu recebo uma postagem no Instagram, uma curtida, não sei o que, eu não quero saber durante o meu dia. Eu não quero ficar refém do celular. Quando eu quiser ver a informação, eu acesso lá o Instagram, acesso o YouTube, o Facebook para olhar aquilo. Eu escolho o tempo e não o contrário. Isso me dá uma sensação de quem manda em quem. Eu mando no celular e não o celular manda em mim. Deixe as coisas longe da sua visão. Por exemplo, o celular, se você deixar ele de ponta cabeça, você não vai saber se recebeu uma notificação, a não ser que seja através de vibração ou som. Mas desliga isso aí. Então, eu deixo lá, você vai ver que vai te causar uma leveza. Você não vai ficar tão preocupado, tá? A segunda dica, agora seria a terceira, né? A outra dica que eu dou nós temos um problema muito grande em conseguir dimensionar a nossa tarefa. Nós temos o costume de agigantar, eu nem sei se existe essa palavra, nós tornamos muito maiores as atividades ou os problemas do que realmente eles são. E essa é uma dica também famosíssima, quebre as coisas maiores em atividades menores, né? Então, por exemplo, a gente sabe que precisa limpar a casa. Quando eu falo limpar a casa, eu estou englobando tudo da casa e parece ser uma tarefa mais pesada do que eu falar assim, poxa, eu preciso limpar o quarto, eu preciso limpar o banheiro. A soma da limpeza de cada uma desses cômodos, vamos dizer assim, vai contribuir para a limpeza da casa. Mas veja que eu posso quebrar em atividades menores. Poxa, no sábado eu vou limpar a cozinha e vou limpar o quarto. Na segunda-feira eu vou limpar a lavanderia e a sala. Veja como eu vou tornando mais palpável, mais fácil de estar executando, né? Isso causa uma sensação de facilidade e não de dificuldade na execução das atividades. Outra dica que eu dou, isso é muito do mundo empresarial, eu aprendi isso fazendo cerca de uns 12, 13 anos atrás, é uma técnica chamada Pomodoro, ela é uma técnica bem antiga e ela consiste da seguinte maneira, você marca 25 minutos. Durante esses 25 minutos, você foca em executar a tua atividade, sem interrupção nenhuma, evita qualquer tipo de interrupção. Se acontece algum tipo de interrupção, você marca. Fui interrompido por causa que meu telefone tocou.
fui interrompido porque o colega pediu alguma coisa. Mas o ideal é que você trabalhe 25 minutos, sem parar. Deu os 25, vai tocar o teu alarme. Beleza. O que você faz? Tira ali 5 minutinhos de descanso. Dá uma levantada, respira, olha para fora, toma uma água durante esses 5 minutos. Aí você repete o ciclo, 25, 5, 25, 5. Quando você fizer isso 4 vezes, vai ter dado 2 horas de trabalho, né? Cada ciclo são 30 minutos. Ao dar 2 horas de trabalho, aí você faz uma pausa maior. Aí você fica ali 20 minutos, de 20 a 30 minutos para dar uma descansada. Essa é a técnica Pomodoro. Nem tudo que eu vou fazer na vida eu vou precisar cronometrar 2 horas. Tem coisas que eu vou, depois que eu concluir isso, eu já vou descansar. E aí entra na próxima dica, que é justamente a gente estabelecer metas. Metas e recompensas, né? Para toda meta que eu faço, eu estabeleço uma recompensa. Trabalho 25 minutos, meta, e descanso 5, recompensa. Ao terminar de lavar a louça, meta, eu vou assistir um seriado, recompensa. Ao terminar de limpar o banheiro, meta, eu vou jogar videogame, recompensa. Então isso vai criando uma disciplina dentro do nosso cérebro, vai criando uma rotina, um hábito, e esse senso de deveres e direitos começa a ficar muito latente. E você vai notar que a cada meta que você cumprir, você vai se sentir assim, mais realizado, que é uma recompensa extra, que você não propõe para você mesmo. Mas todo mundo gosta de chegar ao final do dia e poder falar assim, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo. Isso causa uma leveza do ser. Tá? Então, estabeleça metas e recompensas, né? Se você utilizar a técnica Pomodoro, melhor ainda, mais fácil de você atingir essas metas e essas recompensas. E eu acho que a última dica que eu dou é justamente foco, gente. Foco. Fazer uma coisa de cada vez. Não adianta a gente querer fazer 2, 3, 40 coisas de cada vez. A gente não vai conseguir. As dicas anteriores, eu falei sobre quebrar uma atividade grande em atividades menores. Né? A gente tende a supervalorizar os problemas e não as soluções. Quando eu estou tentando quebrar em atividades menores e utilizar o foco para resolver esse tipo de coisa, eu estou tentando justamente organizar, planejar minhas ações para que eu consiga executar no tempo necessário. Então, primeira coisa, liste as tuas atividades. Liste as atividades e, se elas forem muito grandes, quebre elas em atividades menores para você estar podendo executar. Segundo passo, depois que eu tenho a lista de atividades, priorize o que você vai conseguir fazer no tempo que você tem. Poxa, eu tenho 40 coisas para fazer, que vão me consumir no total de 80 horas. Eu vou conseguir fazer num dia que tem 24 horas? Não, então não tem como encaixar isso. O que eu faço? Dessa minha prioridade, o que é mais importante? Essa atividade aqui, isso aqui eu posso fazer amanhã, isso aqui eu posso deixar uma semana. Beleza. Vi aqui que todas essas atividades minhas somadas, eu consigo fazer num dia, tranquilamente. O que eu vou fazer primeiro? A primeira da lista. E só ela. Eu não vou fazer ela e aproveitar e começar a fazer a terceira. Não. Eu faço a primeira bem feito para não precisar fazer depois um retrabalho. Então, o tempo que você gasta para fazer alguma coisa bem feita vai ser muito inferior a você fazer mal feito e ter que refazer. Em alguns casos, quando isso envolve clientes, além de ter que refazer o trabalho, você gerou uma insatisfação, às vezes você gerou uma reclamação e às vezes você perdeu o cliente por um trabalho que você não fez bem feito no começo. Se você juntar todas essas dicas, questão de foco, de estabelecer metas, de você utilizar alguma técnica de trabalhar e descansar um pouquinho e principalmente desligar todas as suas distrações, você vai ver que teu dia vai render absurdamente, né? Eu já pratico isso há uma questão de uns 10 anos mais ou menos, e o meu trabalho ele não é pesado porque eu não deixo que ele seja pesado. Eu lido, que nem eu falei, com gestão de projetos, desenvolvimento de novos produtos, inovações tecnológicas, lido com uma equipe de 20 pessoas e sempre há tempo quando a gente se organiza. Eu trabalho muito com excelência e eficiência, né? Busca disso, busca da alta performance, e eu posso dizer que foco, concentração e evitar distrações se constituem lá na base, como se fossem pilares da alta produtividade. Tá? Então, se você tem esse tipo de problema, se você é uma pessoa que se considera distraído, vê se não é isso que está acontecendo na sua vida. Se você não está deixando que
fatores externos influenciem a sua vida interna. Nós temos que viver a vida no nosso ritmo, não no ritmo dos outros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Reservei um tempo exclusivo para isso, para tentar fazer algo bem de qualidade, né? Espero que tenha curtido. E se curtiu, deixe seu like, comente. E se você acha que esse vídeo pode ser interessante para algum conhecido seu, compartilha com ele, que para mim vai ser excelente. É isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!